Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder voltar aqui e pregar a palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu quero falar a respeito de um assunto muito sério. Eu quero falar a respeito da volta de Jesus. É claro que muitas pessoas dizem, eu não creio, não é verdade, porque a Bíblia fala, e as pessoas também há muito tempo falam a respeito desse episódio e que jamais aconteceu. Eu quero que você entenda que tudo que Deus tem falado, Ele cumpre. O profeta Jeremias já dizia que o Senhor vela para cumprir sobre a sua palavra. A vinda de Jesus é mais certa do que 2 mais 2. 2 mais 2 são 4, porém, o retorno de Jesus é muito mais certo do que isso. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus dizendo, vou fazer isso ou vou fazer aquilo. E fez. A questão é que Deus tem um tempo, e dentro deste tempo de Deus, Deus é tão bom que nos dá tempo para nos converter. Deus dá tempo para que nós venhamos nos arrepender e então nos colocar dentro do seu projeto para o nosso bem. Houve uma época que Deus disse, eu vou acabar com tudo, com os animais, com as plantas, eu vou acabar com tudo. E Deus achou interessante o caminhar de um homem, de uma família, e disse para ele, faça para você uma arca. Está aqui o comprimento, a largura, o material, a planta da arca, faça desse jeito. E a Bíblia nos mostra que aquele homem, ele acreditou no projeto de Deus e fez exatamente como Deus mandara. Mas diferente da atitude daquele homem, várias outras pessoas não ligaram para o aviso de Deus, porque não foram 2, 3, 10 anos que ele precisou para construir toda aquela embarcação e avisar as pessoas dizendo, Deus irá destruir. A questão é que nós, seres humanos, somos tentados a olhar para a questão apenas Deus é amor. Mas não esqueçamos de que este mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça, e a sua justiça o leva a punir o pecado. Olhando a Bíblia, nós vamos ver que Deus nos ama, e a prova disso, primeiro, é que Ele deu seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar, para nos resgatar, para então nós termos o direito de viver eternamente. Em segundo lugar, Deus avisa, antes que Ele faça qualquer destruição, antes que Ele traga qualquer punição, Ele avisa. Isso aconteceu, por exemplo, antes da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor Deus visitou Abraão. Em Gênesis 18, nós encontramos esta história. Em Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Porém, Deus visitou Abraão, conversou com Abraão, teve um banquete juntamente com Abraão. Os anjos, 2 anjos, foram até Sodoma, avisaram a Ló e a sua família do que aconteceria. Porém, quando Ló passou a mensagem, aqueles que seriam seus genros, eles debocharam da mensagem do patriarca, não fazendo caso para a salvação das suas próprias vidas, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Ló fez a sua parte avisando. Contudo, os homens se reuniram e foram até a residência de Ló tentar arrebentar a porta para, segundo a Bíblia, conhecer aqueles homens que, segundo a Bíblia ainda, esta expressão conhecer está voltada naquele contexto a manter relação sexual. Ora, eram anjos, eram enviados de Deus, eram seres espirituais que estavam visíveis como se humanos fossem e que naquele momento traziam uma mensagem a Ló e a sua família, e a mensagem era, sai de Sodoma. Sai daqui, porque Deus vai destruir esta cidade, porque Deus tem visto a condição pecaminosa com que eles vivem. Porém, os homens decidiram zombar. Na época de Noé, certamente, foi semelhante. As pessoas envolvidas com o pecado, elas não perceberam que Deus estava com uma grande oportunidade
exposta a elas para escapar daquela situação. Deus, o Pai, há mais de 2000 anos, nos abriu a porta da oportunidade de salvação. Se nós não atentarmos para ela, como diz o escritor aos Hebreus, nós corremos o risco de sermos abandonados, separados de Deus eternamente. Jesus Cristo vai voltar, creia o homem ou não creia. Acredite ou não, faça alguma coisa por sua salvação ou não. Isso não vai alterar o plano de Deus, pois dia após dia, Deus vem chamando, Deus vem mostrando, Deus vem abrindo a porta da salvação, porém, os homens, eles preferem muitas vezes viver à sua moda, ao seu jeito, mas ainda muitos batem no peito dizendo, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Preste atenção, meu amigo. A palavra de Deus é a bússola que nós devemos seguir. Não dá para mudar esta realidade. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. O projeto de Deus é perfeito, está muito claro. Deus não vai mudar seus planos, seus projetos por conta das nossas convicções. Jesus Cristo disse que vai voltar. E eu creio plenamente que Ele vai voltar porque Ele está vivo. Ele, após ressuscitar, Ele comeu peixe assado e mel juntamente com os discípulos. Ele apareceu para os discípulos, estando eles trancados em um lugar, segundo a Bíblia, com medo dos judeus. Ele apareceu para Maria, ele apareceu também para 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus está vivo e ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos não teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A Bíblia diz que o mundo passa e os seus desejos, mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eu creio que você é uma pessoa super inteligente e vai sim entender esta mensagem, entender que Jesus Cristo vai voltar, porque Ele pode voltar em 2 etapas. Primeiro, você poderá morrer agora, e onde tua alma passará a eternidade. Segundo, Ele poderá voltar de forma coletiva, levando todos aqueles que o aceitaram como Salvador, todos aqueles que se renderam ao seu plano de salvação. E qual é a tua posição nesse momento? Talvez você pense, mas eu bebo, mas eu fumo, mas eu faço isso ou aquilo. Jesus nos diz em João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a mensagem de Deus. Você não pode abrir mão de si mesmo, de certos gostos, de certos vícios, mas Jesus pode te libertar. Pode libertar do crack, da maconha, da prostituição, do alcoolismo, do tabagismo e tantas outras coisas que danificam o corpo e mancham a alma, levando-a para o inferno mais tarde. Jesus pode limpar de tudo isso, segundo a sua palavra, e eu creio nisso. Então entenda, Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai voltar em breve.